Agora são 8h35, é hora de... O entrevistado do dia. O entrevistado do dia está aqui com a gente, já bateu foto com o Nunes Filho e tudo mais, né? Fez a pose da dancinha, né? Subindo dancinha, pelas paredes. É, essa mesmo. É simplesmente o coronel Orleilson Muniz, homem seríssimo que salva vidas e tudo mais, fazendo pose aqui com o nosso queridíssimo cantor de brega, Nunes Filho, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas. O coronel Muniz é diplomado pela Escola Superior de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é graduado em Gestão Pública pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Gerenciamento de Segurança Pública, tem expertise em manuseio de artefatos explosivos, a garantia da lei e da ordem, além de experiência em várias áreas de resgate. Estamos falando de um bombeiro experiente. Bom dia, coronel. Bom dia a todos, bom dia Cristóvão, bom dia Rosalia, todos os ouvintes da Rádio Rios FM. Estamos aqui para fazer uma conversa saudável, esclarecer pontos relevantes aí para a nossa população. Estamos entrando em um período, apesar das chuvas, né, estarem se alongando um pouco mais do que o esperado, mas a gente está entrando já em um período de estiagem. É importante a gente conversar um pouco sobre as medidas de prevenção que a população como um todo deve tomar nesse período. Rosali. Bom, e nós temos também aqui nessa bancada, gente, na entrevista, o Cristóvão Nonato e a Rosali Pinheiro entrevistam, mas as imagens que vocês também estão registrando, né, pelo YouTube e o Facebook, são geradas pelo nosso VMix, o Wallace Bryan. Então vocês também acompanham essa entrevista via internet e também pelo social media da Rede Rios de Comunicação, Matheus Pacheco, que nos acompanha. Daqui a pouco ele vai pontuando através do nosso Instagram e também nas redes sociais os principais pontos que nós vamos discutir nessa entrevista com o coronel Muniz. Muito obrigada. Bem lembrado. Bom, coronel, o senhor lembrou do período de estiagem que vem aí, e é por isso que o senhor está aqui também, para uma ação preventiva, porque a gente sabe que a última coisa que quer dos bombeiros é chamá-lo naquele momento em que o fogo já tem fogo e que ninguém sabe direito como vai terminar aquilo. O que acendeu o sinal de alerta foi que a gente exibiu aqui no Jornal da Rios o caso de um incêndio que atingiu um prédio comercial lá na Avenida Coronel Teixeira. O caso aconteceu no último sábado, né? E na hora a gente pensou, vamos chamar os bombeiros para explicar para a gente que orientações, que cuidados os donos de comércio, os moradores, os condôminos devem ter nesse período especialmente. Perfeito, obrigado pela pergunta. De fato, tudo que nós não queremos, né, é que o incêndio aconteça, mas não podemos estar um minuto despreparado para quando ele acontecer nós podermos dar a pronta resposta. E é assim que o Corpo de Bombeiros atua diariamente, espalhado, né, espraiado pela cidade. Nós temos diversos postos de bombeiro que tão logo nós somos acionados, nós deslocamos a viatura mais perto para debelar qualquer situação aí de incêndio ou qualquer outra ocorrência. O importante é que no período de estiagem, não apenas os donos de comércio, nós temos muitos incêndios em comércios, né, dos mais variados tamanhos, desde a lan house até o grande supermercado. Mas a população como um todo, os condomínios, as residências, os estabelecimentos de diversão, boates, pubs, restaurantes, e é muito importante que as pessoas, de maneira geral, os proprietários, tenham, né, a sensibilidade de que é mais barato, é melhor você estar com os seus sistemas de segurança instalados, operantes, do que você ter uma situação ali de emergência, de incêndio e vitimar pessoas. O que o senhor chama de sistemas? Sistemas é um conjunto de componentes, de equipamentos que a legislação define para ser instalado na edificação. Então, desde a rede de hidrante, as saídas de emergência, iluminação de emergência, para determinados casos, a instalação de sprinkler, que são os shopping center, por exemplo,
Isso tudo é definido em lei, a lei que trata sobre isso é a Lei 2812 de 2003 e ela é regulamentada pelo Decreto 24054 de 2004. Além disso, existem outros marcos regulatórios, inclusive federal, né? Quando aconteceu aquela tragédia lá em Santa Maria, na Boate Kiss, que morreram mais de 200 pessoas, aquilo houve um movimento nacional no sentido de que a legislação ela fosse mais imperativa, mais, vamos dizer assim, mais dura com relação à cobrança, né, da segurança. Então é muito importante que as pessoas, de maneira geral, né, elas tenham noção de que estar num ambiente seguro é mais barato, é melhor do que você, de repente, ir para um local que foi construído de qualquer jeito, que não tem as saídas de emergência dimensionadas da forma correta, que não tem sequer um extintor posicionado, porque nós temos Cristóvão, nós temos um projeto no Corpo de Bombeiros que é Brigadas Comunitárias. Esse projeto, e toda vez que, inclusive nós estamos amanhã concluindo mais uma turma para servidores do CSC, que é aquela antiga CGL, eu sempre falo para eles o seguinte, que não adianta você ter o melhor sistema contra incêndio instalado se você não tem as pessoas para operar. Se você não tiver o brigadista lá pronto, e eu lembro daquele episódio que aconteceu, todos nós aqui, os mais antigos, os mais maduros, né? Não é os mais velhos, aquele grande incêndio que aconteceu na 7 de setembro, Sim. no ano de 2010. Né? Eu estava de serviço naquele dia, e aquilo ali começou no depósito da Esplanada, ali na frente da nossa biblioteca pública. Isso. E começou em um pequeno ventilador próximo de uma arara de roupa e que um extintor e uma pessoa teria resolvido se naquele momento tivesse ali para ser combatido. Então... Bateu o pânico, todo mundo correu. Bateu o pânico, todo mundo correu, fecharam a loja, era o que o fogo queria. Nossa. Era o que o fogo queria, e mais de 16 lojas foram consumidas ali. Então, quando nós implementamos esse projeto das brigadas comunitárias, eu sempre falo isso para as pessoas que estão dentro do Corpo de Bombeiros fazendo esses cursos. Não adianta você ter o melhor sistema se não tiver as pessoas para operar esses sistemas. Por isso que a brigada de incêndio também está prevista em lei e é um dos requisitos que a legislação cobra para que os estabelecimentos, boates, supermercados, edificações, locais de reunião de público de maneira em geral, possuam. Então é muito importante aí que nós nos conscientizemos, estamos entrando em um período de estiagem, né? Aumenta a incidência de incêndios, inclusive fogo em vegetação. Se tiver um tempo, a gente pode, inclusive, abordar sobre isso. É uma questão muito importante. Mas eu queria ainda falar, porque quando a gente fala de empresa, a gente tem costumes de ver as marcações, de ver pessoas vestidinhas com o nome brigada e tal. A gente já está mais ou menos acostumado com isso. Não que não precise, mas precisa mais, né? Mas nos condomínios eu não costumo ver uma marcação, um treinamento. E olha que os condomínios explodiram em Manaus de pouco tempo para cá. Qual é a recomendação que se tem para unidades habitacionais tão importantes quanto os condomínios? Perfeito, boa pergunta. Eu, inclusive, moro em um condomínio, né? Eu moro em um condomínio e, recentemente, eu cobrei do meu síndico nesse sentido. Porque o prédio, quando ele vai ser entregue, ele passa por vistoria do Corpo de Bombeiros e ele é checado tudo. Checado desde a rede de hidrante, saídas de emergência, rota de fuga, escadas. Quando é o caso de escada pressurizada, é aquela escada que não entra fumaça quando você está descendo por ela. E todos os sistemas que os condomínios, principalmente os verticais, precisam ter. Então, no momento da entrega, ele está ok, porque nós somos rigorosos nesse sentido e ele possui lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A questão é que, com o passar do tempo, é responsabilidade do síndico do condomínio manter esses sistemas e, inclusive, solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros. Recentemente, foi inclusive um pleito da sociedade que nós entendemos justo, principalmente do setor empresarial,
o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros passou a vigir por 5 anos. Então, se você recebeu o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele tem validade por 5 anos, mas é responsabilidade do proprietário e, no caso de condomínio, dos síndicos, manter os sistemas operantes, funcionais e em condições, inclusive a brigada de incêndio. Pois é, então me explique cada um, que sistema é esse e que brigada é essa? Perfeito. A brigada de incêndio são pessoas do próprio condomínio, então os funcionários normalmente têm pessoas operando a portaria, o pessoal da limpeza e inclusive moradores. Então o síndico, se não tiver voluntários moradores, ele pode, através da Assembleia, definir a pessoa. Olha, já que não tem voluntário, nós vamos aqui por sorteio escolher dos moradores do pavimento tal, porque em todo pavimento precisa ter pelo menos um brigadista. Pelo menos um. Pelo menos um brigadista em todos os pavimentos, dependendo da quantidade de apartamentos, até mais. Isso tudo é regulado de acordo com a instrução técnica. Então, o síndico ele tem, e a lei ela dá esse poder para que haja, né, para que ele atue no sentido de estruturar a brigada de incêndio. E essa brigada precisa passar por um treinamento. Aprender a operar os extintores. Tem gente que olha para aquilo na parede, que troço é esse, né? É tanta informação ali, mas é muito importante. Um extintor, pessoal, ele é o equipamento usado para debelar o princípio do incêndio, o foguinho quando está pequeno. 95% dos grandes incêndios começam no pequeno incêndio, no princípio de incêndio. E um extintor seria suficiente para debelar aquele incêndio quando ele está no início. A questão é que as pessoas não sabem usar o extintor, normalmente não tem a brigada que deveria ter, e o pequeno incêndio acaba virando um grande incêndio, e aí já era. Aí o Corpo de Bombeiros tem que ser acionado para que haja o controle daquele grande incêndio. Então, a brigada de incêndio é um dos requisitos que os condomínios precisam ter, os seus sistemas de hidrante, e aí é um sistema que precisa funcionar, porque quando você esticar a mangueira, fazer a conexão lá no hidrante e ligar a bomba, ela precisa ser acionada automaticamente. Os seus extintores, as rotas de fugas, as escadas. Então, nós, inclusive, a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, ela está à disposição. Foi uma orientação que nós passamos recente. A diretoria ela tem que estar disponível para as pessoas. Você teve dúvida, eu preciso regularizar o meu condomínio, o meu estabelecimento, pode nos procurar. Lá nós vamos dar todas as orientações, porque uma das reclamações do empresariado em geral, inclusive dos responsáveis por certificação de estabelecimento, é que eles acabavam caindo na mão de vigaristas, de pessoas que cobravam um absurdo dizendo que era o bombeiro que estava, as taxas do bombeiro eram muito caras. Não é assim. Procure o Corpo de Bombeiros, procure a Diretoria de Atividades Técnicas, que nós temos equipes lá para orientar as pessoas como deve ser feito. E em muitos casos, você não paga nada, você faz as coisas no próprio sistema. Hoje nós temos um sistema automatizado, que é o SISGAT, que você vai lá, preenche os seus dados, diz a área do seu estabelecimento e a licença ela é emitida 0800 sem precisar, em muitos casos sem precisar. É lógico que existe uma taxa daquelas edificações grandes, uma taxa pública. Eu, inclusive, no início desse ano, nós implementamos um outro setor dentro da diretoria, que é o setor de fiscalização. Antes nós tínhamos apenas o setor de análise de projeto e o setor de vistoria. A análise é quando o empreendedor da entrada dentro do Corpo de Bombeiros, o analista verifica se aquele projeto está de acordo com a legislação, aprova, beleza, execute agora. Ele vai lá, executa, o empreendedor solicita a vistoria. O bombeiro vai lá, vistoria, testa, tá ok, aí emite o AVCB, que é a certificação que aquela edificação está ok. Esse outro setor que já estava previsto, mas por motivos diversos ela não funcionava, nós implementamos agora o setor de fiscalização. O setor de fiscalização são aqueles bombeiros militares que vão na edificação independente de requisição, independente de o proprietário solicitar ou não. E a gente já vai com um banner dizendo para ele, olha,
os benefícios do senhor se regularizar. O senhor tem facilidade de acesso às licenças da prefeitura, a redução do seguro, porque as seguradoras certamente elas exigem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, em quase que 100% dos casos elas sequer fazem seguro da edificação se não tiver o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, facilitação à linha de crédito, dentre outros benefícios. É uma ação proativa, preventiva, perfeito. Foi feito para isso. O tempo voa e o senhor fala realmente que a gente quer saber as informações. Nesse período de verão que vem aí, quais os cuidados mais básicos que o senhor recomendaria para as pessoas? Primeiro, muito cuidado com a rede elétrica. Muito cuidado, principalmente residências de madeira. Nós estamos entrando num período mais quente, as pessoas costumam usar mais os ventiladores, mais o ar-condicionado, mais a geladeira e uma série de outros componentes elétricos, equipamentos elétricos dentro da sua residência. Então, cheque a sua rede elétrica. Um fio mal dimensionado pode superaquecer, causar um curto-circuito. A caloria emitida pelo um curto-circuito é mais de 1000 graus Celsius, é o suficiente para iniciar um incêndio em qualquer local, seja numa espuma, seja no forro, seja em qualquer canto. Então, muito cuidado com a rede elétrica. E aqueles Benjamin que a gente olha assim, parece uma árvore de Natal. É verdade, é um ninho, terrível. É uma das coisas que mais causam incêndio, né? Por quê? Porque você coloca um Benjamin sobre o outro, né, o Tzinho, e enche de equipamentos. É o secador, é a chapinha, é a televisão, é o ferro, que é um dos equipamentos que demanda muita carga elétrica. E aquilo ali, normalmente o fio que alimenta aquele monte de Benjamin sobre o outro é um fiozinho de 1,5 milímetro, é aquele mais fino. E aí é quando acontece o incêndio, né? Vamos falar agora sobre queimada urbana, então. Como é que está Manaus se comportando aí como, né, antes nossa capital figurava como uma das 10 que realmente tinha essa questão de queimada urbana aí, feita indiscriminadamente. Nós conseguimos sair desse ranking ruim? Ou Manaus ainda continua, né, nós enquanto população ainda continuamos achando que é comum queimar lixo na rua? Muito boa pergunta, Rosali. Eu tenho algumas orientações. Primeiro que, quando chega o período seco, a pessoa olha para o seu quintal e vê lá o sofá velho, a madeira velha, e o que ela faz? Ela amontoa tudo aquilo, o colchão, a cadeira, as garrafas PET, amontoa tudo ali e toca fogo. O que acontece? O subproduto dessa queima emana diversas substâncias extremamente tóxicas. Imagina que do lado da sua casa tem uma outra residência que tem uma pessoa idosa com dificuldade de mobilidade, uma criança recém-nascida e ela é submetida à inalação daquela fumaça sem poder sair de lá. Você acha, não, tô limpando aqui. Não faça isso. Limpe o seu quintal e coloque na frente da sua casa para que o serviço de limpeza pública recolha aquilo e dê a destinação adequada. Não toque fogo. Só ligar, né? É só ligar, agenda. Existe um serviço da prefeitura para agendamento e não faça isso. Outra coisa, as pessoas têm o seu terreno lá, baldio, que ele não usa para nada. O mato está grande, chegou no período agora da estiagem, a vegetação secou, ele faz o quê? Toca fogo. E aí nós vemos em Manaus o ar extremamente poluído, uma fumaça absurda na cidade, muito por conta dessa queima indiscriminada em vegetação. A região aqui do Tarumã é comum e até mesmo criminoso. As pessoas vão lá, fazem isso assim de forma deliberada e nós procuramos aí sensibilizar a população. Não faça isso, você pode ser um dos mais prejudicados. Como inibir esse crime, então? Porque tem pessoas que fazem isso de caso planejado. A vizinhança não aguenta. A vizinhança não aguenta, liga e denuncia. Perfeito. Qualquer um, né, que visualizar fogo em quintal, fogo em vegetação ou conseguir identificar, pode ligar para o 190, que é o número da polícia, ou 193. Se conseguir identificar, pode passar para a gente que é crime, isso é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais e a gente vai atuar fortemente para coibir essas situações. Coronel, o tempo está indo embora, eu preciso saber rapidinho que eu trabalho ali no centro também e eu ficava pertinho da base flutuante
ali da 7 de setembro. De repente, mudou a base. Eu tenho até os amigos de lá, o Paulo, que é mergulhador famoso dos bombeiros, o cara que mais resgatou corpos no Brasil, acho que foi o Paulo, e mudou de repente ali para a base do São Raimundo. Que mudança é essa e qual é a estratégia? Graças a Deus, né? Foi um trabalho... Eu estou há 1 ano e meio no comando da corporação e uma das bandeiras, eu inclusive havia conversado isso com o governador, que aquele local não era adequado para a nossa base permanecer. Primeiro, o acesso, extremamente dificultado, você passava por debaixo de umas pinguelas e o local em si ali não era salubre e principalmente a marola do rio. Balançava e ficava danificando as embarcações. Eu conversei com o secretário Barroso da SNPH, que é quem administra ali o nosso porto de São Raimundo, e prontamente ele cedeu o espaço, é um espaço maravilhoso. A nossa base fica bem posicionada na cidade, muito bem posicionada, praticamente ali numa região estrategicamente centralizada e adequada. Você consegue colocar a embarcação e retirar, tem rampa de acesso, então foi um achado. Eu agradeço, né, a colaboração do secretário Barroso, da CNPH, de ter prontamente... assim, as secretarias têm que trabalhar junto em proveito das pessoas. Independente se é a Secretaria de Portos, se é o Corpo de Bombeiros, o importante é que nós tenhamos recursos bem alocados e bem posicionados para servir melhor a sociedade. Eu falei o nome do Paulo, que é um bombeiro famoso lá, mergulhador, e eu lembro que de vez em quando ele me falava dos casos, que ele era... Até para outros estados... Paulo Lopes. Paulo Lopes. Vocês são demandados até para outros estados para ajudar nas operações, não é perfeito, isso? Como perfeito. É que é essa atuação numa cidade imensa que tem esses rios imensos aqui ao lado de perfeito. Manaus? Existe um organismo no Brasil chamado de Ligabom. É o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Então, quando há algo relevante em outro estado, que o estado não tem capacidade de dar uma resposta à altura... os próprios comandantes gerais, eles se articulam para mandar bombeiros dos seus estados especialistas foi o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, Salvador recentemente, Pernambuco. Graças a Deus nós não enfrentamos nenhuma tragédia que esgotasse as nossas capacidades de resposta, né? Mas se fosse preciso e fôssemos acometidos por uma tragédia, eu poderia requisitar bombeiros de outros estados que prontamente seria atendido, da mesma forma que nós ajudamos também os irmãos dos outros estados. Esse serviço, eu estou querendo dar uma moral pro Paulo, porque eu sei que ele é muito famoso. Esse serviço de resgatar corpos nos rios é um serviço muito demandado, né? Muito. Nós quase que diariamente atuamos, não apenas em Manaus, em todos os municípios do interior. Agora há pouco nós atuamos lá em Vira e assim... as nossas distâncias aqui são continentais e nós não estamos fisicamente presentes em todos os municípios. Então, através das estruturas de governo, quando há uma demanda no município, por exemplo, em Vira ou qualquer outro município que nós não temos presença física lá, quartel instalado, nós embarcamos os nossos mergulhadores na aeronave e vamos até o município e fazemos o resgate do corpo ou do patrimônio, né? Até por isso tem uma expertise muito grande, mas fim da entrevista, o contato é 193 190, mais algum detalhe? Precisou, não esqueça esse número, é 193. Precisou, pode ligar, inclusive a gente está aumentando as posições de atendimento lá para o atendimento ser mais rápido, né? Muitas vezes. E aí eu chamo a atenção só para fechar. Não passe trote pro Corpo de Bombeiros. Pois é. Quando você liga pro Corpo de Bombeiros, trava a linha e uma outra pessoa está precisando e passa 2, 3 minutos para ser atendido, é porque alguém está na linha bloqueando, às vezes só para falar: bombeiro, vem apagar meu fogo. Então não façam isso, use o número de emergência com decência e, se precisar, ligue o 93. E nós estamos à disposição para encarar essa temporada que vem por aí, e a informação é uma arma também poderosa, né, comandante? Muito obrigado, Cristóvão, muito obrigado, Rosali, muito obrigado a Rios FM por esse momento de esclarecimento da nossa população. A sua assessoria, né? Também lhe acompanhou a assessoria de comunicação. O nosso irmão, né? Isso. Emerson Miranda, famoso. Coronel Leilson Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, foi o nosso entrevistado desta
quinta-feira. E o Jornal da Rios vai ficando por aqui, gente. O Jornal da Rios, que teve essa edição no oferecimento de Águas de Manaus, a direção de Lucas Xavier, com produção de edição de Nayandra Oliveira, colaboração de Gabriel Lopes e Patrick Mota Júnior. Operações de VMix, Wallace Bryan, operação de áudio sonoplastia, Dudu Gonzaga. A direção de jornalismo, Fred Lobão, direção geral de Kellen Veras Lopes. Na apresentação, Rosali Pinheiro e Cristóvão Nonato. Amanhã a gente volta, é a partir das 6. Obrigado pela audiência. E você fica agora com o maior chefe da história, um Omelete Show. Já cheguei! Do entretenimento, né? Matheus Arruda. Grande Matheus. Até amanhã, pessoal.